Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grande final aqui do Champions Chess Tour, Magnus Carlsen contra Alireza Firouzja. Foi uma grande final daquelas, meus amigos, daquelas repleta de muita emoção que a gente vai acompanhar aqui agora. Mas antes, você sabe quais são os vídeos de xadrez mais visualizados no mundo todo? Olha aqui, eu tô aqui no meu dashboard e aqui eu sei então que este vídeo do canal ChessBase India, que foi publicado no dia 18 de novembro de 2018, teve já 86 milhões de visualizações. É o vídeo mais visto de todos os canais de xadrez. Eu tenho controle sobre tudo isso, quais canais estão crescendo, que vídeos que estão bombando, eu posso filtrar por período, eu posso filtrar por país, e tudo isso eu faço com um código em Python que eu desenvolvi. Python é essencial no meu dia a dia, e talvez você não saiba, mas também poderia ser essencial no seu, se ainda não é. E é por isso que a Hashtag Treinamentos desenvolveu aí para ajudar quem quer aprender Python o curso completo Python impressionador. A Hashtag Treinamentos, que é referência à maior empresa de treinamentos de Excel, VBA na América Latina, e eles que têm também um canal com 1,5 milhão de inscritos, né? Eles estão agora também, já há bastante tempo com o curso aí de Python, né? Porque a demanda só cresce para profissionais que dominem, né, o Python. É utilizado por milhares de empresas no mundo todo. Basicamente hoje no mercado de trabalho, se você sabe de Python, né, a turma precisa de você. Vocês vão então, tem o caminho aqui que a Hashtag Treinamentos preparou para você avançar aí nos conhecimentos de Python, e tudo com uma metodologia e uma didática que é realmente referência aí no mercado de trabalho. Para quem quer esse curso, para quem já está trabalhando aí, quer se destacar usando Python, vai ser um diferencial, automação de tarefa, um monte de coisa que você vai poder fazer. Para quem quer uma vaga no mercado de trabalho, e também se você quer trabalhar como freelancer, projetos, consultorias, com certeza uma habilidade super valorizada que rende mesmo uma carreira, pode ser feita em cima de Python, tá bom? Mais de 100 mil alunos já passaram aqui pela Hashtag Treinamentos. Quem sabe você pode ser também mais um aluno deles, tá bom? Então aproveita, o link tá aqui na descrição do vídeo. Clica aqui em Quero Aprender Python, basta preencher esse pequeno formulário e colocar o cupom que tá aqui na tela, tá bom? Que vai dar desconto para você, é um benefício que a Hashtag Treinamentos tá dando aqui pra galerinha do canal Xadrez Brasil. Então aproveita e já se inscreve aqui no curso impressionador da Hashtag Treinamentos, tá bom? E aí avance no seu trabalho. Fica a dica, bora pro vídeo, vamos lá! Muito bem, temos aqui uma posição já na primeira partida da final. Serão 4 rodadas, partidas rápidas, 10 minutos para cada jogador, 5 segundos de acréscimo por lance, é muito pouco tempo. E a gente tem aqui então uma situação onde, depois de uma luta intensa no lance 36, pretas jogam, o Firouzja tá de negras aqui, e ele vai para esse lance absolutamente inacreditável aqui, o melhor lance da posição, o lance A3. E o que esse lance faz? Ele tenta desviar a dama da defesa do bispo, ou então tá ameaçando capturar o peão. Por isso a partida seguiu com o peão toma, mas agora esse lance desvia o caminho para o outro peão avançar, e agora fica muito difícil de defender. Magnus Carlsen só tem 2 lances bons aqui, que seriam rei H3 ou G4. Nenhum dos 2 lances é natural. O Carlsen segue com dama em A7, cheque. E agora a dama já não fica mais em condições de defender. Rei H6 foi jogado pelo Firouzja, dama C5 agora pelo Magnus Carlsen, protegendo o seu bispo. Mas o Firouzja segue com C2 de qualquer maneira. E esse peão agora não pode ser capturado por conta de dama por bispo. Esse lance, além de tudo, vem com cheque. Magnus tem problemas, segue aqui. Mais uma vez, os computadores apontam que ainda dá para salvar. Dá para jogar um G4 aqui, mas não é muito natural jogar isso daqui, né? É meio bizarro, ó. G4 é a linha do computador, dama por bispo, desviando aqui para poder, né, promover. E as brancas teriam um empate aqui com G5, a ideia era essa. Seguindo de dama toma, e aqui você vai encaixar um cheque perpétuo, né? Ou então o rei H8 pode levar mate ainda. Então tinha ainda esse lance, mas é surreal. Aqui o Magnus Carlsen, na pressão do tempo, segue, não encontra o lance. Dama em F8 foi jogado, o rei G5, ainda assim dá pra tentar esse G4, é a última vez. O Carlsen volta a dama pra F7 e agora sim o Firouzja tem a vitória nas mãos. Segue com o único lance que dá a vitória, esse peão tá atacado, H6. Carlsen tenta qualquer lance, mas ele faz esse lance
e abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais, o Firuja vai promover aqui, vai ficar com 2 damas, e aí não tem perpétuo, não tem nada disso aqui, não tem nenhum cheque, não tem nada que possa ser feito. G4 aqui parece que é mate, só que não. E aqui, na verdade, as pretas que estão mais próximas do mate aqui cada vez mais, né? Começou com uma vitória, a Lireza Firuja. Olha só, colocou complicação pra cima do Magnus Carlsen. Vamos ver a próxima. Segunda rodada, Firuja de brancas, a gente tá no lance 34. O Firuja acabou de jogar esse lance, torre B7, a torre dele estava aqui em G7. Passeou pra essa casa, protegeu o peão a mais. O Firuja tem um peão a mais aqui nessa posição. O tempo dos dois já tá bem curto. E Magnus Carlsen segue com a difícil tarefa aqui de tentar uma virada ou empatar, né? Vamos ver como é que segue aqui. Cavalo cheque foi jogado. Único lance da posição. Rei E3. E agora o Magnus Carlsen segue com esse lance cavalo por C3. E agora o peão não pode capturar o cavalo por conta da cravada. Por isso, nesse momento, a Lireza Firuja segue com o lance rei F4. E o Magnus Carlsen coloca o cavalo em A4, atacando fortemente o peão. Firuja protege o peão com B3, agora o cavalo tá guardando. Temos o lance torre em E1. Jogada aqui pelo Magnus Carlsen, ameaçando ganhar o cavalo. O Alireza Firuja evita isso com o lance rei F5. O Carlsen segue aqui colocando o cavalo em segurança. E agora nós temos torre por H7. A Lireza Firuja tem um peão a mais. Magnus Carlsen segue com o lance torre G1, um lance bastante natural, colocando pressão nesses peões. Mas agora o Firuja... O Firuja segue com o lance rei E6, meus amigos, ameaçando o checkmate aqui pra cima do Carlsen. Magnus Carlsen tenta escapar, faz aqui o lance rei F8, mas agora cavalo F5. E olha essas casas aqui, ameaçou checkmate. Rei G8 não funciona, torre G7 cheque, seguido de torre F7 cheque. Vamos mostrar essa linha aqui, ó. Rei G8 não funcionaria, torre cheque, rei H8, rei F7, isso aqui vai dar mate, não tem como escapar. Ou vai ganhar muito material. E se rei F8, torre F7, cheque. Se rei E8, cavalo D6 leva pro mate. E se rei G8, rei F6 aqui. Tá muito complicado pro Carlsen. Por isso, nessa posição, Magnus Carlsen vai pro único lance da posição, torre em E1 com cheque. Temos agora rei F6 e o Firuja renova a ameaça de mate. E parece que o único lance aqui é rei E8 e não sei se sobrevive não. O computador dá... A barrinha aqui dá um ponto, dá uma pequena vantagem para as brancas. Já tá difícil aqui pro Carlsen. E teria que achar esse lance rei E8. Magnus Carlsen acaba jogando esse lance cavalo E4, que é bem natural. Mas agora rei G6 e continua existindo a ameaça do mate. Olha aqui o poder aqui das peças. Magnus Carlsen tenta escapar com o rei E8, tenta escorregar. Torre E7 chega de qualquer maneira, rei D8 e aqui... O Firuja vai para um lance espetacular nessa posição. E tudo muito rápido agora que está acabando o tempo. O Firuja vai para o melhor lance da posição. Ele esquece, aqui ele desiste de dar o mate. É a abordagem certa. Não tem mais como forçar o mate aqui. E o Firuja vai para cima simplesmente dos peões enfraquecidos. Com torre 5, espetacular. Magnus Carlsen tenta proteger o seu peão. Mas agora G4 dispara o passador. Que final bem jogado aqui pelo Firuja. O Carlsen segue na luta, ele é perigosíssimo, claro. O Firuja segue com o cavalo em E3. Magnus Carlsen joga com torre B1, tentando algum contra-jogo. Agora nós temos aqui o Alireza Firuja captura mais um peão com cavalo por D5. E agora o Magnus Carlsen tenta um contra-jogo agora com o cavalo aqui atacado, né? Ele tenta... um contra-jogo com cavalo C5, atacando o peão várias vezes. Mas depois de cavalo C3 aqui pelo Firuja, meus amigos. Magnus Carlsen, mais uma vez nessa final, abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais. O melhor que ele pode fazer é capturar um peão, mas vai jogar aqui esse final que é completamente vencedor aqui para as brancas. Então a Lireza Firuja... tem 2 peões aqui que podem, né, se transformarem, aí, se coroarem, né? Um peão já bem avançado esse daqui. É complicado parar tudo isso. E mais uma peça a mais, né? Magnus Carlsen abandona. 2-0 para a Lireza Firuja. São 4 rodadas. Significa que se empatar, a próxima partida, Firuja é campeão. Vamos ver. Terceira rodada, mais uma situação daquelas. Finalzinho, lance 36, posição equilibrada. Esses caras chegaram praticamente a maioria das partidas
em equilíbrio, né? É bizarro isso. E aí a decisão é nessa hora, relógio caindo, peça voando. Vamos ver, o Magnus Carlsen tem 5 minutos aqui, ele tem um peão a mais, tem tudo pra dar certo. No entanto, a Barilda dá como equilibrado aqui, né? Pra vocês verem. A partida seguiu aqui com rei D1 agora pelo Magnus Carlsen. Vamos ver a técnica. A Lireza Firuja coloca pressão no peão. O Carlsen segura a rapadura. Rei H5 ataca os 2 peões. No entanto, rei C2 não dando tempo de cair o peão. A Lireza Firuja tem a torre atacada e tem que tirar ela daí. Magnus Carlsen parte pra cima desses alvos. Firuja volta pra defender, mas agora a torre D4 faz a proteção. O rei insiste no ataque, a torre muda o alvo. E aqui G6 garante uma proteção. Temos agora o lance torre por peão, cai o peão de H também com pressão no peão de G5, mas agora o Magnus Carlsen dispara o passador. Magnus Carlsen tem um peão a mais, um peão passado. A partida seguiu com o rei G4, esperando esse peão avançar para capturar o peão de G5, mas o Carlsen dá aquela postergada, avança com o peão. O rei vem para F4, sempre à espreita. Torre passa para C5, de forma que agora os peões podem avançar sem bloquear aqui a defesa do peão. A Lireza Firuja segue na luta com H5. Magnus Carlsen captura en passant. G5 dispara o passador. B5 também dispara. Torre por peão foi jogado, parando aqui o avanço deste peão, mas o outro chega para dar suporte. G4 dispara B6. G3, B7. E nessa posição a Lireza Firuja faz as contas. E aí acaba o tempo. E acaba aqui o relógio, né? Aqui ele fez tanta conta que acabou o tempo, mas de fato os computadores já dão aqui mate em 11, né? Inclusive, se você não tá vendo mate em 11 nessa posição, talvez o xadrez não seja para você. Brincadeira, pessoal! Aqui não dá para ver mate em 11, né? Só se fosse um robô ou se o seu nome fosse... Felipe Grandson, de repente, não sei. Mas, enfim, aqui mate em 11 é complicado, mas o fato é que as brancas estão ganhando, não tem como parar a promoção aqui do peão, né? Então, realmente... Ah, mas agora tem essa, Rafa. Então, vamos lá. Aqui o problema é que você promove com cheque, né? Então, aqui, de fato, não tem muito como lutar aqui, né? Aqui tem várias maneiras. Se quiser jogar o mais segurinho aqui, o que dá pra jogar o mais segurinho aqui? Capturar aqui o peão? Vamos acabar com essa festa? Vamos jogar o mais segurinho, pronto. O segurinho não tem erro, né? E depois o resto aqui é história, né? Aqui dá pra vencer tranquilamente. Magnus Carlsen escapa da derrota aqui na final. 2-1, última rodada. A Lireza com a vantagem do empate? Vamos dar uma olhada então, vamos lá. Quarta e última rodada, lance 31, Firuja de brancas, todo mundo tem 4 peões, um bispo de casas claras e uma torre. A dona Barilda tá dando completa igualdade nessa posição. E aqui nós temos então o Magnus Carlsen tenta agora criar complicações aqui com o lance H3, tenta abrir linhas, ele precisa criar algum desequilíbrio, ele precisa vencer essa partida. A Lireza Firuja segue protegendo o peão, o rei vem pro jogo, o rei aqui também vai se posicionando para a ala do rei. Magnus Carlsen traz a torre. A Lireza Firuja segue expandindo aqui com o lance F4. Bispo ataca a torre sai. O peão protege, deixa tudo fechado, não tem como avançar. O Lireza Firuja segue com torre cheque. O bispo cobre e agora peão protege o bispo. A torre passa para outro lado. O peão agora avança, exclama. Lireza Firuja, que jogador perigoso. Torre em A1 foi jogado, temos trocas. Peão toma, peão toma. Mas depois de bispo em E2, meus amigos, temos aqui um empate. Olha só, o que é isso? A Lireza Firuja vencedor aqui da grande final. Mas peraí, ele é o campeão? Não, ainda não. Peraí, Rafa, ele acabou de vencer a grande final e ele não é o campeão? Vai ter a final suprema? A final apocalíptica? Qual é a grande... Porque já foi a final, agora é a grande final, o que tá faltando? Não, pessoal, é o seguinte, como a Lireza Firuja veio da chave dos perdedores, né? E ele venceu agora, ele precisa vencer o Magnus Carlsen 2 vezes. No entanto, o próximo match não são mais 4 partidas, são apenas 2 partidas. Vamos lá, então. Mais uma partida daquelas. Olha a confusão que tá rolando aqui nessa primeira partida. Agora sim, né? Podemos falar que é a finalíssima da grande final. É a primeira entre 2 partidas e a gente tem uma confusão enorme porque o Firuja vai para esse lance cavalo E4, olha a confusão, esse lance corta a conexão entre as torres, ameaça capturar a torre, fora que o cavalo também está atacado. O que fazer nessa posição, Magnus Carlsen? Magnus Carlsen vai para o melhor lance da posição.
torre por peão com cheque. Que confusão é essa? Aqui seguimos com peão toma e F por E4. Mantendo o cavalo bem posicionado, de olho na casa de B6, um peão avançado, ótima posição. A Lireza Firuja segue na luta com rei A7, B5 faz a proteção, esse peão tá blindado agora. Peão toma, bispo toma, cai o peão de B5, não tá mais blindado, foi rápido. C4 foi jogado atacando e agora... Este peão aqui de A6, será que ele é um peão blindado ou não? Eis a questão, né? E aqui dama em A5 foi jogado pelo Firuja. Por que ele não capturou esse peão então? Por conta de dama B2, que coloca pressão em B6, mas mais do que isso, dá suporte para casa de A1 e já não tem como sobreviver a tantas peças em torno aqui do rei do Firuja, não tem mais jeito. Por isso, nessa posição, o Firuja segue com dama em A5 propondo troca de damas. Magnus Carlsen segue com cavalo B4. Vai jogando com uma qualidade a menos. Magnus Carlsen ameaçou agora o garfo real. A partida segue com torre C8. Carlsen recupera a qualidade, forçando agora a captura deste cachorro. Torre toma! Temos agora a troca das damas. Primeiro esse lance intermediário aqui do Magnus Carlsen. Seguimos com o bispo por C6, levando para um finalzinho. E agora é possível jogar rei por A6. A Lireza Firuja preferiu trazer o cavalo para o jogo. Cavalo F5 jogado atacando os peões. Temos D5 disparando o peão passado. Rei por A6 pega um peão. C5 dispara. Como é que para esses peões passados e conectados? Torre D8 foi jogado. Torre em E6 ameaça ataques descobertos. O cavalo vem para D4, ataca o bispo, ataca a torre. Bispo em A4, cheque. Que é isso, Magnus Carlsen? Que sofisticação é essa? O bispo tá apoiando a casa de promoção. Magnus Carlsen não se incomoda em sacrificar a qualidade, porque não existe como evitar o avanço aqui do peão passado, né? Por isso o rei A7 foi jogado pelo Firuja, torre cheque foi jogado, rei escape e agora D6, que final é esse? Aqui do Magnus Carlsen, a quantidade de material tá igual, 4 peões para cada um, mas são peões passados e conectados avançados, isso conta muito. Puxa a barrinha para cima, torre C8 foi jogado, peão atacado, a torre volta atacando o cavalo sai, o rei vem pro jogo, cai o peão de C5 e agora Magnus Carlsen, torre em E8 com cheque, joga o rei para casa de B7. E agora o peão avança, vai promover o peão Magnus Carlsen. A Lireza Firuja tenta impedir, mas já é tarde demais a promoção do peão. E depois de torre toma e torre toma, a Lireza Firuja, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Magnus Carlsen tem uma torre a mais. Que loucura que tá essa grande final, né? O Firuja venceu ali a primeira, mas agora nessa finalíssima da grande final, o Magnus Carlsen começou na vantagem, 1-0. Bora pra próxima, o Carlsen com a vantagem do empate. A Lireza Firuja tem a obrigação de ganhar para levar para Armagedon. Vamos dar uma olhada. A partida começa com o peão do rei. Temos o desenvolvimento dos cavalos. Bispo C4, abertura italiana. Magnus Carlsen traz o cavalo para o jogo. Peão protege. Temos o bispo C5 desenvolvendo. Preparou para rocar. Bispo G5 crava o cavalo. H6 questiona. O bispo volta. E o bispo vem para E7. O Carlsen não quer ficar cravado não. Firuja coloca o bispo em G3, pressão no peão central, D6 faz a proteção, A4 dá a casa de A2 para o bispo poder escapar. Magnus Carlsen segue com A5, temos todo mundo coloca o rei em segurança, torre vem para a coluna E, Magnus Carlsen segue com G6. Temos o lance H3 e agora a torre vem para a coluna E, cavalo vem para a casa de C3, o bispo volta para a casa de F8 e aqui bispo H4. Magnus Carlsen tem problemas, a Lireza Firuja está provocando o lance G5. Tudo que o Firuja quer na vida é que o Magnus Carlsen jogue esse G5 para ele tentar castigar esse avanço indiscriminado dos peões aí na ala do rei. O Magnus Carlsen não cai nessa. Ele só precisa de um empate. Ele não se compromete com quebrar a estrutura de peões. Segue com o bispo G7. A Lireza Firuja coloca problemas. Com o cavalo D5 foi jogado. Carlsen traz o bispo para o jogo, um lance bastante natural. A Lireza Firuja joga C3, coloca problemas para o Magnus Carlsen, porque até agora o Carlsen estava aqui jogando, esperando, fianquetinho, tá meio cravado, tá meio que agora. O que ele vai fazer contra C3? Olha a ideia do Magnus Carlsen. Ele segue com bispo por cavalo. Você, em geral, não quer entregar uma das suas melhores peças aqui e deixar o bispo do adversário brilhar. O bispo da Rui Lopes, o bispo da Italiana. E você não pode capturar esse bispo por conta da cravada. Magnus Carlsen agora sim joga com G5 e depois da volta do bispo, a ideia
é que o Magnus Carlsen queria capturar esse bispo. A Lireza Firuja, percebendo tudo isso, primeiro toma o cavalo atacando a torre, fazendo o Magnus Carlsen destruir a sua estrutura de peões, porque agora bispo G3 foi jogado. Temos torre B8, dama vem para C2, o cavalo H5 ataca o bispo volta para H2, cavalo vem para casa de F4. D4 foi jogado pelo Alireza Firuja, parece que é ele quem tá dando as cartas. Dama em F6 chega para proteger, peão toma e agora peão toma. Ficou ruim demais a estrutura de peões aqui do Magnus Carlsen. A longo prazo ele tem fraquezas muito importantes. Será que o Magnus Carlsen vai conseguir defender essa posição? A Lireza Firuja segue com uma manobra muito lógica, que é colocar o cavalo em C4, segue com o cavalo D2, dama em E6, o Magnus Carlsen está tentando evitar, mas agora B3 reforça as intenções de Alireza Firuja. Bispo vem para F8, Firuja traz o cavalo para C4, ataca pontos fracos da posição. Magnus Carlsen segue com o lance bispo C5, ele entendendo que não dá para ficar tentando proteger os peões, parte para uma ideia de contra-jogo com bispo C5. A questão é, será que isso vai funcionar? A Lireza Firuja paga para ver, joga cavalo por A5, Magnus Carlsen vem com esse contra-jogo perigosíssimo com o G4. Firuja mantém tudo fechado, o melhor lance da posição, não há motivo para ele permitir um contra-jogo do Magnus Carlsen. Carlsen segue com o cavalo H5, já prometendo aqui um G3. Firuja se defende com o rei H1, afinal de contas tá bastante perigoso isso daqui, tá cravado e tudo. Rei H1 foi jogado e dama em F6. Magnus Carlsen vai buscando um contra-jogo, como é que ele consegue fazer isso? Firuja vai para o melhor lance, bispo G3, temos cavalo toma, peão toma e dama em F2. O Magnus Carlsen é um gênio. Mesmo com material a menos nesse momento, o Magnus Carlsen tem um peão a menos, tem um peão caindo em C6. Mesmo assim, um peão passado para ele lutar contra, o Magnus Carlsen oferece a troca de damas, que é algo que em geral você não quer fazer quando você está com material a menos, porque você vai jogar um final pior, principalmente se tratando de um peão passado distante. É muito perigoso o que o Magnus Carlsen está fazendo. No entanto, ele está apostando na estrutura de peões e no contra-jogo que ele vai ter na ala do rei. Um lance de gênio. No entanto, a barrinha ainda dá vantagem aqui para a Lireza Firuja. A partida seguiu com dama toma, bispo toma. A torre atacada vem para a coluna B e aqui fica difícil de acreditar que as pretas possam sobreviver. Magnus Carlsen vai para um outro lance absolutamente genial. F5, meus amigos, exclama duas. É inacreditável o poder de resiliência de Magnus Carlsen. Esse lance é simplesmente brilhante. Firuja segue com o melhor lance da posição B4. E agora nós temos o seguinte, torre de B em D8, trazendo a torre para o jogo, indo para o contra-jogo. Cavalo por C6 foi jogado, torre atacada e torre D6. Vou voltar aqui só um pouquinho, muita gente pode estar se perguntando qual a ideia de F5, era só capturar o peão. O problema é que o Magnus Carlsen consegue agora um contra-jogo bastante forte com o peão descendo. Não exatamente jogaria agora, mas também esses peões estão caindo. O Carlsen tem um contra-jogo bastante importante. A Lireza Firuja preferiu, portanto, jogar com B4. Temos a torre na coluna D, cavalo por peão, e se a gente fizer as contas, o Magnus Carlsen já tem 2 peões a menos. A torre ataca o cavalo e agora B5 protege o cavalo, dispara o peão passado. Meu pai! Magnus Carlsen captura o peão de E e a Lireza Firuja segue com torre B4, um lance que exclama, porque esse lance ataca os 2 peões e ele vai poder capturar um peão, voltar a torre aqui e segurar o avanço do peão para a casa de E2. No entanto, acontece uma coisa muito estranha nesse momento. O Alireza Firuja, o Magnus Carlsen vai para o melhor lance da posição E3. Notem que a barrilda, cara, o Magnus é um gênio. Como pode isso? Até agora o Stockfish estava dando vantagem para as brancas e não parece que as brancas fizeram nada de errado. E3 foi jogado pelo Magnus Carlsen e a barrinha já não sabe mais o que está acontecendo. Ela fala para tomar em G4 e depois voltar para E4. No entanto, o Alireza Firuja joga em E4 direto. Tomar em G4, o rei vem para casa de H7. Não fica muito claro por que não jogar dessa forma, né? E por que isso tá equilibrado, né? Me parece aqui que as brancas vão ganhar. Mas as pretas têm um contra-jogo sempre com torre D2, ameaçando aqui o avanço do peão, né? Então é espetacular aqui, realmente um final digno de estudo.
O Alireza Firuja poderia tomar o peão e voltar. Talvez ele tenha achado que isso iria melhorar a posição do rei do caos. Ele joga direto com torre E4 e agora leva a torre D2 aqui. Como é que faz para parar o avanço desse peão? Já é difícil e é curioso que realmente aqui agora tá dando que as pretas estão ganhas, né? É muito curioso isso. A partida seguiu com torre F1. O Alireza Firuja vai tentando aqui segurar. E2 poderia talvez levar para um empate, alguma coisa assim, mas o Magnus Carlsen quer a vitória. Ele segue com torre F8, protegendo o bispo, ameaçando o avanço do peão. Alireza Firuja joga com rei H2, mas depois de simplesmente E2, meus amigos, Alireza Firuja abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Aqui não tem como parar esse peão. Você pode no máximo esconder essa torre aqui no cantinho, né? O Magnus Carlsen aqui pode seguir das mais diversas maneiras, mas torre D3 é uma maneira muito forte de prosseguir e já não tem muito o que fazer. Depois de esconder o cavalo, parece que as brancas capturariam realmente um monte de coisa aqui, mas torre D1 chega e já não tem como segurar o avanço aí do peão, né? Por exemplo, torre E4, simplesmente você troca as torres, promove aqui o peão e vai jogar um final com uma torre a mais. Apesar de que esses peões aqui são perigosos, né? Mas é uma posição completamente vencedora. Magnus Carlsen é campeão aqui do Champion Chess Tour, do Chessables Masters 2024. Inacreditável. Como é que ele conseguiu essa reviravolta? Porque ele estava bem desanimado, começou ali, né, tomando ali derrota atrás de outra do Firuza. E de repente ele conseguiu essa virada, venceu a primeira partida, estava pior nessa segunda partida, poderia ter perdido, mas acabou conseguindo ali de uma maneira genial. F5, dama F2, né? Conseguiu ali um contrajogo espetacular aqui, realmente. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!